Hoje é o 50º grupo, constando dos seguintes temas: lar energético lar, independência energética, planta eletrotécnica e circuitos de alimentação. 2. Laboratório, o lar inteiro, a máquina de morar de Le Corbusier, programática, como laboratório familiar, especial cozinha. 3. Sempre presente, não indutividade temporal. 4. 8 níveis civilizatórios, os 5 mundos. 5. A mansidão de Cristo, investigando os contrários e compondo um novo perfil de Jesus. 6. Um critério socioeconômico bem simples, Cristo. 7. PNV e PNCO2, Plano Nacional do Vinhoto e Plano Nacional do CO2. 8. As duas metades de Marx, conflito pesado, gente. 9. A China baratíssima, Plano 503, é o livro. 10. João Pantão, pesquisa básica, mais segurança, mais facilidades empresariais. 11º, 50% de luta, mais 50% de ajuda. Quem não vive sem. 12º, dando a volta por cima, oportunismo nos ônibus. 13º, Darwin nega Jesus, Lucas e Mateus. 14º, imposto de renda não presta, procurando substituto. 15º, só existe uma coisa inelutável, a sólida propaganda dos tributos, dos impostos. 16º, trem-bala sul a norte, Cachoeira São Mateus e leste a oeste, Vitória Venda Nova com linhas distribuidoras. Então o primeiro é lar energético lar, independência energética, planta eletrotécnica e circuitos de alimentação. Como eu já tinha começado a falar de errado. Então, o lar tem que ser pensado sob a forma da bandeira elementar, conforme eu chamei, simbolizada na bandeira esquemática do Brasil. Um retângulo dentro, um losango dentro, um círculo ou uma circunferência e uma face. Então, nos 4 polos do losango estão o ar da casa, a água da casa, a terra-solo da casa, o fogo, energia da casa, a vida da casa e a vida psicológica da casa, a psicologia da casa, são os seres humanos. Abordando somente a energia, nós teríamos que ver que as casas urbanas, elas poderiam ter algumas coisas, mas não tem. Por exemplo, fotocoletores, que seriam coletores da luz do sol, e termocoletores, coletores do calor do sol, e fotérmicos, que seriam os mistos. Poderia ter gás passando na porta, mandado gás de Linhares, uma província rica, é a minha cidade, e enviado até a CST e a CZRD, que tem mais importância do que os moradores das cidades pelas quais passam as tubulações. E nós temos hidroeletricidade, que vem de muito longe. O Espírito Santo é final de linha. Eu já falei isso na matriz energética em 91, foi dada na matriz energética do Espírito Santo de 91 para frente. E não tem condições de ter biomassa, porque como vai consumir as árvores ou cana-de-açúcar, não tem micro-usinas de açúcar, porque não teria cana-de-açúcar, não poderíamos usar os galhos, nem grama, nem coisa nenhuma. E não tem biodigestores como os indianos e os chineses, não tem. Aqui poderia ter um cano que levasse até a matriz energética de calor da terra, do fundo da terra, mas não ficaria caro, provavelmente. Não sei qual é o custo disso. E turbinas eólicas não tem também, porque o Brasil está atrasadíssimo, mais do que os Estados Unidos, em frente à Europa, e a China está se projetando. O Brasil, como sempre, os governantes e mais pessoas incompetentes só pensam em roubar e esquece do povo, de todas as tarefas que teriam que cumprir em nome do povo, só pensam em ladroagem. E aí, a planta eletrotécnica, como proposta pelo modelo, seria diferente, porque não se trata só da coisa física, envolve o ensinamento das pessoas. E os circuitos de alimentação teriam que ser explicados para
de onde vem tudo isso, conforme compõe a matriz energética do mundo, que viria a dar na matriz energética do lar, esse lar energético, e também a questão da poupança da energia usada, uma forte poupança na realidade. As pessoas pensam que a poupança iria prejudicar as empresas de eletricidade, mas elas que vão fazer outras coisas. Assim como, por exemplo, ninguém se preocupa quando um trabalhador é despedido, ele que vai fazer outra coisa. Da mesma maneira, as empresas de eletricidade têm que ser dispensadas das tarefas delas, elas se empenharem e ganhar dinheiro. Porventura foi uma aposta e elas têm que participar dessa aposta, que é um risco. É claro que ela tem que ser resguardada em alguma medida, mas a gente não pode ficar penalizado com a empresa e não ficar penalizado com o trabalhador que é dispensado aqui para ali, mesmo com a insegurança que tem hoje. Então as pessoas teriam que rever essa questão das empresas de energia e simplesmente iniciar uma concorrência duríssima entre elas, para dar independência energética lá. Agora, tendo pensado nas cidades, escrevi aquele artigo chamado, aquela cartilha, né, chamado Prisioneiros das Cidades, que poucos eu sei aqui algum deles. Que as pessoas nas cidades estão nesse instante condenadas. Se houver um colapso energético, as pessoas estão virtualmente condenadas. No campo, olhando para o campo, eu vejo que o campo sim poderia ter independência energética. Então, virou o contrário. O êxodo rural foi um êxito, foi o êxito rural. Era 90% de pessoas morando no campo e 10% nas cidades. Agora está ao contrário, 90% nas cidades e 10% no campo. Quer dizer, alguns, como a China, ainda vão chegar a 50% na cidade, o que é perigosíssimo. Mas no Brasil, por exemplo, está muito adiantado. Nos Estados Unidos, no Brasil, 80% ou mais de gente nas cidades e só 20% ou menos no campo. Entretanto, o campo agora é a grande notícia, não são mais as cidades, é o campo. Aquele livro que ainda não foi traduzido para o português, até onde eu sei, O Fim de Subúrbia, uma notícia de que o mundo suburbano acabou. Ele morreu, está morto, só ainda não foi enterrado. Então, o campo aqui é a grande notícia agora. E essa é a trilha das empresas de construção civil. Inclusive, se eu puder colocar uma nossa, eu vou me orientar para isso. Então, o lar energético lá poderia ser, com muita dificuldade, estabelecido na cidade, mas ele é direcionado ao campo. Mas as plantas eletrotécnicas e os circuitos de alimentação não são só os de engenharia, até porque a engenharia elétrica, a engenharia hidráulica, todas as engenharias são psicologias, só não são sabidas como tais, mas apareceu nitidamente no modelo, elas são, definitivamente. Então, fazer uma planta eletrotécnica é fazer uma planta psicológica, e os circuitos são circuitos psicológicos de alimentação. É preciso estudar tudo isso profundamente, mais uma vez, desde o zero.